Neemias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta. Uma outra versão, uma linguagem mais atual, diz assim: por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. É dessa forma que nós precisamos estar na presença de Deus. Com entusiasmo, com vontade, com alegria, compreendendo que a nossa força, o nosso vigor vem do Senhor. Mas para que nós venhamos entender um pouco do que estava acontecendo aqui nesse contexto, é importante nós sabermos que a tribo de Judá, ela havia sido levada para o cativeiro babilônico e ali permaneceu até o fim, por 70 anos. E nesse período, quando caiu a Babilônia, o reinado de Babilônia caiu e a Pérsia assumiu, o reinado da Pérsia tinha como característica enviar, não reter os exilados no lugar onde eles dominavam, mas enviar para as suas terras e assim, meio que dominar através desses lugares. Então, Israel começou, uma parte dele começou quando assumiu o reino persa, quando assumiu o domínio no lugar da Babilônia, no lugar de Nabucodonosor, quando o reinado da Pérsia assumiu o domínio, eles, Deus usando o rei Ciro, se não me falha a memória, acabei não anotando aqui, mas Deus usando o rei Ciro, toca no coração de Ciro para que ele tenha o desejo de enviar para Jerusalém uma equipe para começar a reconstrução da cidade. E ele nomeia Zorobabel, que era alguém da linhagem de Davi. Zorobabel era neto do rei Joaquim. E também junto com ele vai Jesua, ou Josué, um sumo sacerdote. E ali, essa primeira leva que sai da Babilônia, já sobre o Império Persa, ele sai ali com cerca de 50 mil homens e retornam para Jerusalém para a reconstrução do templo. E essa é a primeira leva que sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Logo em seguida, sai uma segunda leva, já com uma outra missão, e através de Esdras. E Esdras tinha como responsabilidade restabelecer o serviço no templo, o serviço sacerdotal. E ele sai ali já sobre o reinado do rei Artaxerxes. E ele sai ali com poucos homens, com 1.700 judeus. Até porque para o cuidado, para o culto, para aquele
me fugiu a memória, mas aquele ritual que existia no templo não poderiam ser quaisquer homens, mas tinha que ser de uma determinada linhagem. E ali Esdras ele volta para Jerusalém com 1.700 homens, justamente para restabelecer esse serviço sacerdotal. E, por fim, Neemias foi a terceira leva que também sai da Babilônia, enviada, da Babilônia para Jerusalém, e já com uma outra missão. E que missão era essa? A reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E com ele saem cerca de 50.000 homens também sobre o reinado de Artaxerxes. Então, o livro de Neemias gira em torno dessa reconstrução do templo, do restabelecimento da palavra de Deus, do comportamento moral do povo de Israel. E por que nós escolhemos logo o capítulo 4? A gente poderia tentar resumir, esse livro, que é maravilhoso, mas por que nós trouxemos aqui e nós estaremos presos apenas no capítulo 4? Qual foi o motivo? O motivo é o seguinte, amada igreja. O Senhor ministrou ao nosso coração sobre a questão de todos que fazem parte desse lugar ou que fazem parte da igreja entenderem que precisam ser membros ativos na obra do Senhor. Não apenas acompanhante do cônjuge, ou do papai, ou da mamãe, ou do filho, mas um verdadeiro organismo vivo dentro do corpo de Cristo. Porque algo que eu vejo como algo muito interessante nesse capítulo 4, e na verdade em todo o livro, na verdade Esdras e Neemias poderiam ser um mesmo livro, por exemplo, mas eles foram divididos. A gente vê que, enquanto eu percebo isso na leitura, principalmente aqui de Neemias, onde eu me prendi, que enquanto não houve uma movimentação, enquanto não houve uma tomada de iniciativa para se fazer algo para Deus, estava tudo tranquilo, estava tudo certo. Enquanto Neemias, que é o livro que a gente está falando aqui, o capítulo 4, ele não se posiciona e, impelido por Deus, não se levanta para cumprir a sua missão, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Aliás, Neemias ele exercia uma posição privilegiada diante de Artaxerxes. Neemias era um copeiro, e o copeiro ele tinha uma posição muito privilegiada, porque ele acabava se tornando uma pessoa muito achegada ao rei. Por quê? Ele era próximo ao rei. Ele precisava provar da comida, em primeiro lugar, antes que o rei se alimentasse, porque se ela estivesse envenenada, ele morreria primeiro. Era alguém que precisaria estar disposto a morrer, dar a sua vida pelo rei. Então, Neemias ele tinha uma proximidade muito grande com o rei. Ele tinha, pela posição que ele possuía, também a bebida do rei, tudo que chegava para o rei, primeiro ele deveria provar. Precisaria fazer a degustação em primeiro lugar. Se ele não caísse morto, o rei podia comer, podia beber à vontade, estava tudo certo. E além disso tudo, muitos que foram exilados para a Babilônia, depois de algum tempo, começaram a já se acostumar.
Claro que aqui eu não li nenhuma parte em que mostra isso. Ou melhor, eu não li aqui para a gente aqui, mas em casa eu li. Uns se casaram com mulheres estrangeiras. A gente vê isso lá mais para o final do livro. E Neemias repreendeu essas pessoas. Mas é muito importante nós entendermos que Neemias ele chega e ouve, né, relatos de como estava a cidade de Jerusalém. E se não me falha a memória, Neemias não tinha nem nascido em Jerusalém. Mas o coração dele ardia, o coração dele queimava por essa cidade. E no capítulo 1, versículo 2, diz assim, vou voltar no versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susana, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele faz uma oração depois que ele ouve esse relato. Versículo 5, ele disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele vai orando, né? E essa oração, a gente não tomar muito tempo, e no versículo 11 ele finaliza: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Eu pulei, né, para a gente ganhar tempo. E o coração de Neemias se assenta fazer algo. E ele se apresenta entristecido diante do rei, e o rei, como eu falei, como o rei tinha intimidade com ele, como o rei o conhecia, o rei percebe a tristeza no seu coração e pergunta para ele, e ele chega e ele fala para o rei. E o rei diz: olha, pede o que você quiser. E ele pede para que o rei o envie para a sua cidade. Ou melhor, para a cidade de seus pais, porque ele havia nascido ali. E o rei o envia, o rei libera ele dá um prazo, a Bíblia não diz aqui qual foi o prazo, dá um prazo para ele e ele vai. E aí é que começa, irmãos, a luta, e aí é que começa a peleja. E aí é que começa a peleja. Capítulo 2, versículo 9. Diz assim: então vinham os governadores da além do rio e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Começou. Então, no momento em que nós nos levantamos, começamos a nos posicionar conforme a vontade de Deus, Satanás se levanta para se opor à nossa vida. Ele se levanta, opa! É como se ele já ligasse o alerta.
Quando você começa a se posicionar, tomando a posição que Deus requer de nós, como servos de Deus, Satanás também, ele está de longe. A Bíblia declara que ele fica andando ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto há inércia, enquanto a gente está de pijama, ele não está nem aí para nós, está nem preocupado. Mas quando a gente abre mão do pijama e coloca a armadura de guerra, ele, já liga o alerta e fica de olho. Ele já fica, não gostei. Não gostei. Gostei não. Fica de olho. E ele já fica de olho, já fica ligado, já fica alerta. Mudou a vestimenta, já tomou uma posição. E começou. Logo aqui no capítulo 2 a gente já vê 2 homens estrangeiros lá em Israel. Enquanto Israel estava na miséria e no opróbrio, ele não estava nem aí, Sanbalat e Tobias não estavam nem aí. Porque era agradável a eles ver o povo inerte do jeito em que foram deixados. Era agradável a eles vê-los daquela forma. Era agradável a eles vê-los se definhando, morrendo, acabando na miséria, como a gente leu aqui. Mas, quando Neemias decidiu ir até Jerusalém, Sanbalat e Tobias já ficaram de alerta, porque eles perceberam que algo poderia estar acontecendo. Eles odiavam o povo de Israel, assim como Satanás odeia o povo de Deus. E a intenção de Satanás é que cada um de nós fique inerte, fique acomodado, fique na nossa zona de conforto. Melhor para Sanbalat e Tobias que Neemias nem saísse de lá do palácio, ficasse no conforto do palácio. Para ele seria melhor. Para ele seria melhor que Deus não enviasse ninguém para lá. Ninguém. Já haviam construído o templo. E na construção do templo também houve muita oposição. Esdras já tinha ido restabelecer o trabalho sacerdotal. Agora, para que construir os muros? Para quê? E aí é que entra a leitura que a gente fez, né? O capítulo 4, eu li só um versículo, mas capítulo 4. E ali, e antes de falar do capítulo 4, Neemias, ele dá uma volta na cidade e não fala nada com ninguém, diz a palavra. Ele pega o cavalo dele e sai andando, só observando como é que estava o estado dos muros da cidade. E ele não conta nada para ninguém. Ele só vai observando. E depois que ele observa tudo, que ele conta, olha, nós vamos reconstruir os muros. Aí, voltando aqui no capítulo 4, no início, e sucedeu que, ouvindo Sanbalat, que edificávamos os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, em primeiro lugar, esses homens que se opuseram, que odiavam o povo, os judeus, eles já não gostaram quando viram a presença de Neemias chegando lá, em Jerusalém. E agora, então, sabendo que ele estava reconstruindo os muros, aí que a coisa começa a ficar pior.
Por quê? Porque agora eles começam a ser instrumentos mesmo para parar aquele intento, para parar aquela obra. E a primeira tática que eles usam é ridicularizar a atuação dos homens de Deus. Da mesma forma, Satanás faz isso com a gente, a ridicularizar, a zombar. E ele usa diversos meios. Ele usa amigos, ele usa parentes. Quantas e quantas vezes nós temos o propósito, nós pensamos ou começamos a nos levantar para fazer algo para o Senhor, na casa do Senhor, em prol do Senhor, na obra do Senhor, e Satanás se utiliza de algum tipo de meio para nos parar. Tem gente que consegue resistir a perdas, por exemplo, mas a uma zombaria tem gente que não resiste. E aqui, esses homens usaram dessa tática, começaram a ridicularizar, e de fato, irmãos, eles não estavam completamente errados. Eram poucos os homens que estavam ali para reconstruir um grande muro. Eram pouquíssimos os homens. E algumas frases deles estavam corretas. No versículo 2 ele diz, lá no finalzinho, que fazem esses fracos judeus? E depois eles falam também, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E no final do versículo 3, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Está dizendo que as raposas derrubariam. Estavam humilhando aquelas pessoas, aqueles irmãos, vamos dizer assim, que haviam ido para lá com a força do Senhor, confiantes. Há momentos que Satanás sopra, muitas vezes, às vezes não usa ninguém, às vezes sopra no seu ouvido. Você não pode. Quem é você para fazer isso? Quem é você para colocar a mão no arado? Quem é você? Você mal sabe falar, você mal sabe ler. Olha quem é você. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, esses homens se opuseram tentando ridicularizar e zombar do intento do Senhor para a reconstrução dos muros. Em segundo lugar, eles, vendo que não conseguiram obter êxito, eles já partem para uma segunda atitude. E que segunda atitude é essa? Intimidação e ameaça do uso da força. Versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Aí pulando agora para o versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Essa ameaça inicialmente começa a surtir efeito. Porque o povo, diante dessa ameaça, dessa intimidação, começa a ficar desanimado. Versículo 10. Então disse Judá. Ou seja, poxa, o trabalho está começando a ficar pesado. Eles começam a desanimar. Versículo 11 ao 14. E disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra.
E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então, os guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A intimidação e a ameaça do uso da força trouxeram desânimo no meio do povo. E não apenas isso. Diante dessa intimidação, dessa suposta ameaça, além de desânimo, o povo também teve medo. O povo também ficou com medo. Mas aí é que entra a fé. O que fazer diante de tão grandes ameaças? O que foi que Neemias fez diante das ameaças desses homens? O que foi que Neemias fez, em primeiro lugar, diante da zombaria, diante das provocações, diante das frases que tentavam ridicularizá-los? O que foi que ele fez? Qual foi a atitude que Neemias tomou diante de uma crescente intimidação, diante de uma suposta ameaça do uso da força? O que foi que ele fez? Amados, se você pegar esse livro para você ler, você vai ver a oração do início ao fim. Você vai perceber que esse homem, ele ora do início ao fim. Em todos os momentos ele se põe a orar. Em todos os momentos ele se põe a fortalecer a sua fé. A construção dos muros não é apenas física, mas muito mais espiritual. Diante de tudo que ele estava passando, diante de toda a oposição que estava ocorrendo, diante de tudo isso, ele se dispôs a orar. Ele foi alguém que orou e foi determinado na oração. Versículo 4. Enquanto eles eram ridicularizados e zombados, o que foi que ele fez? Versículo 4, ele orou. Diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando ele orou, quando ele se dispôs a orar, a clamar ao Senhor, você vê que foi o primeiro texto que a gente leu como base, que o povo ficou animado, que o povo estava animado, mesmo diante de todas essas coisas, mesmo diante de estarem sendo zombados e ridicularizados. Eles estavam animados, eles estavam, como diz na NVT, entusiasmados no trabalho. Estavam motivados. Por quê? Porque confiavam em Deus. Porque a sua liderança também, no caso Neemias, era um homem piedoso, era um homem voltado para a oração, era um homem que compreendia que da força do seu braço nada poderia ocorrer se ele não se colocasse diante da vontade de Deus. E de fato, irmãos, eles eram realmente fracos, mas o que Sambalate, Tobias e toda a sua corja não sabiam
ou não conseguiam enxergar, não podiam enxergar, é que diante daquela suposta fraqueza, daqueles poucos homens, mulheres e até crianças, lá de Jerusalém, havia um grandioso e poderoso Deus, a quem nenhum inimigo poderia resistir. E da mesma forma na sua vida, e da mesma forma na minha vida, por menor que sejamos, diante das ameaças dos nossos inimigos, há um Deus que é infinitamente maior. Por mais que ele se levanta para cair. Por mais que ele se levanta para ser envergonhado pelo poder que é no nome de Jesus. Ainda que ele tente trazer dano, não vai nos afetar, porque a nossa fé, a nossa força não está naquilo que nós temos, mas está em quem nós somos, e nós somos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, por causa da oração, eles não deram ouvido às frases que os ridicularizavam. Não deram ouvido à zombaria, ao olhar de desprezo. Tudo fraquinho. Eles vão construir no meio desse montão de entulho aí? Quero ver. Um rato passa por cima e derruba tudo. Uma raposa, um gato. Um gato passa por cima e derruba tudo. Aqueles homens não estavam brincando. O povo, os judeus, não estavam brincando. Mas eles estavam levando a sério e focados no Senhor. Focados no trabalho para o Senhor. Ridicularizados e zombados. Mas não foram paralisados. Porque o homem de Deus orou. E todos ali estavam focados no Senhor. Segundo ponto que nós falamos, a ameaça do uso da força e intimidação. Você vê que, não satisfeitos, porque as frases que ridicularizavam os judeus e a zombaria não deram certo, o que eles fizeram? Fizeram alianças. Lembra que nós acabamos de ler agora há pouco? Sambalate, Tobias, os árabes, amonitas, as doditas, fizeram uma aliança. Versículo 8 diz que eles ligaram-se entre si todos. Para quê? Para virem guerrear contra Jerusalém. Para quê? Para desviar Jerusalém do seu intento. Existem momentos na nossa vida que Satanás tenta fazer as coisas, ou até toca em alguma coisa, para tirar o nosso foco da nossa trajetória. E a gente precisa estar ligado, irmãos. Aí tem gente que fica amuado, tem gente que fica desanimado, mas não é isso o desejo de Deus para nós. A gente tem um Deus grandão. Me lembrei agora de uma canção para as crianças. Né? Falei que a gente tem um Deus grandão, né? Mas o nosso Deus é muito grande, é infinitamente maior do que todo e qualquer problema, de todo e qualquer demônio que se levante. Amados, agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode dizer, Deus, o que o Senhor está fazendo? Quem é que pode fazer isso? Ninguém. O nosso Deus é soberano, não tem ninguém que está acima dele, ninguém. Então nós devemos colocar a nossa fé e a nossa confiança única e exclusivamente nele. Única e exclusivamente nele. Versículos 7 a 9. Você vê que esse povo se uniu para tentar desviar Jerusalém do seu intento. Mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Versículo 9.
Porém, nós oramos de novo, ó, a oração. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. O que eles fizeram? Oraram novamente. E não é à toa, irmãos, que nós temos falado tanto sobre a oração aqui. Porque é isso que Deus está requerendo de nós, mais oração. É isso que Deus está requerendo da igreja bíblica cristã, mais oração. Porque os ataques, eles têm se intensificado, ou você não percebeu ainda? Ou você está vestido com pijama ainda? Se você está vestido com pijama, você não está percebendo nada, né? Mas você que já colocou armadura, pode ter certeza. Você está percebendo. Você está percebendo. Você está ouvindo o barulho do ranger de dentes, espiritualmente falando, claro. Daquele som de raiva, de ira. Mas não se preocupe, não temas. O Senhor está conosco. Maior que está em nós, irmãos. Bem maior. Maior é o que está em nós. Porém, apesar, nesse versículo 9 aqui, a gente vê que Neemias, mais uma vez, né, juntamente com o povo, porque diz aqui, nós oramos, ele não orou sozinho, né? Tomou o posicionamento de orar e colocaram guardas diante daquelas ameaças, né? Porém, ainda assim, nesse momento, houve desânimo. E a frase, a gente vê aqui que o povo começou a dizer, a desfalecer, a dizer que estava cansado, porque o monturo, né, o entulho era muito para ser retirado. Mas tudo isso havia sido por causa das ameaças, né, do uso da força. E também do medo que eles haviam ficado. Por quê? No versículo 12, por exemplo, a gente vê que haviam judeus que moravam próximo desses homens. E provavelmente, eles ficavam ouvindo o tempo inteiro esses homens dizendo: nós vamos destruir, nós vamos pegar, nós vamos esmagar, nós vamos destruir, nós vamos pegar, nós vamos esmagar esse povo, eu estou com raiva. Versículo 12. Olha o que diz: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, 10 vezes, de todos os lugares tornarão contra nós. Isso é uma tática do diabo. Cuidado com um monte de notícia ruim que você fica ouvindo toda hora. Olha o que aconteceu aqui. Eles ficaram com medo. Muitos do povo ficaram amedrontados. E temporariamente a obra parou. Temporariamente. Tempo bem pequeno, mas a obra que estava andando, a obra teve que parar. Primeiro porque Neemias precisou tomar um posicionamento diante das ameaças. E o povo ficou ali esperando, né? Como a gente já leu. Eles oraram, mas Neemias orou junto com o povo, mas também tomou atitudes. É o que a gente precisa fazer. A gente ora e também toma atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 13 diz: então, Neemias, então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais,
Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sabe o que isso significa? É que você e eu, a gente não pode, mesmo diante das ameaças, temer, mas pelejar. Olha o que ele diz, olha, não temas e peleja. Não é para ficar com medo e paralisar. Na verdade, o medo paralisa. O medo é o contrário da fé. E isso não agrada a Deus. Não agrada. Não agrada. Então, Neemias ali se levantando como um líder piedoso, cheio da presença de Deus, confiante no chamado de Deus que havia recebido, ele fala, vocês não vão temer, mas vão pelejar. Pelejar por aquele que está fraco, pelejar pelo da sua casa, pelo seu próximo. Ei, ao invés de você, cadê aquele irmão? Poxa, fulano não vem. Peleja por ele. Jejue por ele. Ore por ele. Chore por ele. Ao invés de dizer, fulano está de corpo mole, não vem para a igreja mais. Ei, pelejai pelos vossos irmãos. Ore pelo seu esposo, se não estiver aqui. Ore pela sua esposa, se ela está fraquejando na fé. Ore pelo seu filho, jejue por ele, peleje por ele, guerreie por ele, porque grande será a obra do Senhor na vida deles. Vamos colocar a nossa fé em ação em nome de Jesus. E o Senhor tem nos dado a oportunidade, irmãos, para que a nossa fé seja provada. Em nome de Jesus, vamos guerrear. Tem gente que está fraco, tem gente que está querendo ficar pelo meio do caminho. Não critique, estenda a mão e ajude. Como? Em oração. Orando, jejuando, chorando, levantando de madrugada, pedindo ao Senhor por essas vidas. Aleluia. Nós somos igreja, a igreja é para isso. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Deus. Versículo 15. E olha a atitude dos inimigos quando eles veem o povo sendo fortalecido. Versículo 15. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Olha só. Ou melhor dizendo, olha como o povo ficou animado. Você vê que ele tinha parado temporariamente, mas depois daquela injeção de ânimo, daquela palavra de fortalecimento, daquele renovo da fé, o povo voltou. O povo voltou para a obra, cada um para a sua obra. O desânimo, o medo foram vencidos pela fé. Desânimo e medo foram vencidos pela fé. Aleluia. E para finalizar, irmãos, versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Não tinha mais ninguém de pijama, tá vendo? E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e com o outro tinha armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, não é verdade? E nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus
pelejará por nós. A nossa única forma de lutarmos é tendo fé, porque quem peleja por nós contra um inimigo invisível é o nosso Deus. E uma coisa muito interessante que a gente precisa entender é que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra quem age por trás dessas pessoas, por exemplo. Creia no Senhor, ore por essas pessoas, porque o nosso Deus pelejará por nós, desde que tão somente nós estejamos na posição que Ele quer. Que Ele quer. Para finalizar, como diz o pastor Sandro, quase finalizando. Assim, versículo 21, assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas, enquanto uns trabalhavam, outros estavam na torre de vigia, só na guarda. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Não tinha ninguém de pijama não, hein? Tá vendo? Não tinha ninguém com roupa de veraneio não, estava todo mundo cingido para a guerra. E é dessa forma que Deus quer a gente. É dessa forma que Deus quer a igreja. Cingido com a arma. Cingido para a peleja, para a batalha. Porque Sambalate, Tobias e toda a sua corja estão sempre de olho, sempre à espreita, sempre esperando o momento para infringir algum tipo, para impor algum tipo de ataque contra nós. E o que é que nós devemos fazer? Orar, nos posicionarmos, tomarmos atitudes e continuarmos a orar e continuarmos a tomarmos atitude até a volta do Senhor. Lembrando, irmãos, que nós temos a palavra de Deus também. A palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus fortalece a nossa alma por causa das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, mais uma vez, na quarta passada nós falamos sobre oração e hoje estamos falando novamente. Seja o que for que você esteja passando na sua vida, na sua casa, ou até mesmo aqui. Oração. Fé em Cristo. Sabendo que o Senhor é quem peleja por nós. Sabendo que o Senhor está à nossa frente. Estejamos posicionados, estejamos diante do Senhor, estejamos na posição que Ele quer. Porque dessa forma nós conseguiremos vencer. Amém? Para que os irmãos tenham uma ideia. Apesar da oposição que esses homens sofreram, apesar do número pequeno, impressionantes 52 dias, todo o muro foi restaurado. 52 dias, todo o muro foi restaurado para a glória de Deus. Apesar de toda a oposição. A obra foi concluída. E que tipo de obra Deus precisa concluir na sua vida ou na minha vida? Qual tem sido o gigante que tem se levantado? Creia que o Senhor pelejará por nós. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Portanto, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? A gente precisa correr um pouquinho por causa do horário, mas eu espero que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração. E que você e eu assumamos de uma vez por todas a nossa posição no corpo. Lembre-se que Paulo mostra a igreja como um corpo. E um corpo é constituído por vários órgãos, vários membros. E para que o corpo esteja sadio, todos os membros precisam estar em pleno funcionamento, em plena atividade. Deus não te chamou para ficar lustrando a cadeira da igreja. Deus te chamou, me chamou, para a gente ser um membro vivo no corpo. Aqui, na construção dos muros, inclusive mulheres e crianças também estavam. Inclusive. Então não há desculpa para ninguém. Não há desculpa para ninguém. Todos precisam buscar o seu lugar. Se você não sabe, ore ao Senhor. Vejam que tudo é a oração. Lembre-se que o Senhor peleja por nós. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos praticar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos guarda. Obrigado porque o Senhor peleja por nós. Apesar da grande oposição que se levanta, ela se levanta para cair pelo poder que há no teu nome, Jesus. Apesar das dificuldades, da oposição, eu sei que o Senhor está conosco. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos tem impelido a orar mais. Obrigado porque tem irmãos que compreenderam o seu papel no corpo e que tem feito como Neemias, diante das ameaças, diante de situações difíceis, tem chamado para orar, tem pedido ajuda. Obrigado, Pai. Obrigado por aqueles a quem o Senhor tem despertado. Obrigado. É tão bom a gente chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho o que fazer, porque o Senhor tem a solução. O Senhor tem a solução. Oh, aleluia! O Senhor tem a resposta. E ainda que não venha de imediato, vem um alívio, vem a certeza de que estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! E ainda quando não há, a gente não vê a luz no fim do túnel, Pai, a gente sabe que o Senhor está do nosso lado, ou melhor, o Senhor está nos conduzindo. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado pelo despertar, Senhor. Obrigado
por muitos irmãos daqui que têm despertado. Deus, obrigado. E é por isso que Sanbalat e Tobias estão revoltados. Oh Deus, e continuem cada vez mais revoltados, para a glória do teu nome, Deus. Que muitos outros se levantem. É por isso que muitos irmãos estão começando a pedir ajuda de oração. Aleluia! Porque nós estamos reconhecendo, Senhor, que precisamos uns dos outros, ó Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. E que o Senhor amado, o Senhor peleja por nós. Obrigado, Deus, obrigado. E continua pelejando por nós, ó Pai. Porque sem Ti nós não somos nada. Sem Ti a gente é presa fácil, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor peleja por nós. Amém. Amém. Glória a Deus.